Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos iniciar agora a gravação de mais um estudo bíblico. Nós estamos indo, graças a Deus, para a 40ª gravação de estudo, né? E como eu já tinha falado no estudo anterior, nós vamos estar fazendo gravações dos estudos, falando um pouquinho, né, sobre o que a própria Bíblia relata sobre quando Deus ele se declara Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, nesses estudos nós estamos fazendo o estudo falando um pouquinho, né, e lendo sobre as passagens bíblicas que vem falando sobre a vida de Abraão, né, sobre a história de vida de Isaac, que é o que vai ser lido hoje, e posterior, né, o próximo estudo, nós vamos fazer a gravação falando sobre a vida de Jacó, certo? Então, a gente já fez a gravação falando sobre a vida de Abraão, né, que foi o 39º estudo, e hoje a gravação é falando um pouquinho sobre a vida de Isaac, né? E hoje nós vamos iniciar a leitura lá no livro de Gênesis, capítulo 24, fazendo a leitura inicial do versículo 1 ao 27. Gênesis, capítulo 24, leitura do 21 ao 27, e o tema do estudo é falando um pouco sobre a vida de Isaac. Então vamos lá, iniciando a leitura, fala assim. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Se porventura não quiser seguir minha mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho à terra donde saíste? E Abraão lhe disse: Guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: Abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com meu senhor. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 siclos
de ouro. E disse: De quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela lhe disse: Eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. Então, a gente começa, né, a ver um pouquinho da história de Isaac, já que quando Isaac, né, quando Abraão, que é o pai de Isaac, ele pede para que vá buscar uma esposa para Isaac, né? Eu costumo falar, o que eu sempre lembro quando eu leio a história de Isaac, é que para as pessoas que são mais romantizadas, né, a história de Isaac são poucas passagens assim que a gente vê biblicamente escritas falando sobre Isaac, mas é a história de maior romance que eu vejo na Bíblia, assim, né? Quando a gente olha para os romances que a gente vê que são publicados hoje em dia, é a história de Isaac, porque praticamente a história de Isaac é falando sobre essa busca por sua esposa, né? A grande parte, assim, da leitura da história de Isaac. E a gente vê, né, que Abraão, ele, sendo servo de Deus, né, ele foi muito obediente na sua história de vida. E a gente vê que quando ele está envelhecendo, né, ele se preocupa em buscar uma esposa para o seu filho Isaac, né? E a gente vê o quanto que Deus já vinha cuidando da vida de Isaac, porque o servo de Abraão, ele ora para Deus, né, para que Deus realmente envie, seja fiel, assim como ele é fiel a Abraão, seja fiel também nessa busca desse servo pela esposa de Isaac, né? E acontece lá que ele acaba encontrando realmente a mulher, né, que foi permitida assim por Deus ter esse encontro com aquele servo para que se tornasse realmente esposa de Isaac. Então, continuando a leitura nesse mesmo livro de Gênesis capítulo 24, nós vamos fazer a leitura do versículo 51 ao 67, ainda diz assim, 51 ao 67. Eis que Rebeca está diante da tua face, toma e vai-te, seja a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor, né? Depois que o servo de Abraão se encontra com Rebeca, né, ele acaba indo para a casa de Rebeca, conhecendo a família de Rebeca, e ele conta, né, tudo aquilo que ele tinha acordado com Deus, digamos assim, né, sobre que se a moça chegasse para pegar água, ele pedisse água, e a moça ainda, além de dar água para ele, ainda ofertasse água para o seu rebanho, né, aquela seria a mulher realmente que Deus estava confirmando que era para ser esposa de Isaac, né? Então, quando ele chega na casa da parentela, aí que fala toda a história, né? Todo esse concerto e toda a solicitação de Abraão na busca de esposa para Isaac. E aí vê aqui que eis que Rebeca está diante da tua face, porque a família de Rebeca, né, permite então que esse casamento ele siga, né? Está diante da tua face, toma e vai-te, seja a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou o servo joias de prata e joias de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e à sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã e disse: Deixa-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: Fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte a meu senhor. E disseram: Chamemos a donzela e perguntemo-lhe. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este homem? Ela respondeu: Irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e sua ama, e o servo de Abraão, e seus homens, e abençoaram a Rebeca, e disseram-lhe: Ó nossa irmã, sê tua mãe de milhares de milhares, e que a tua descendência possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o homem, e tomou aquele servo a Rebeca, e
partiu. Ora, Isaque vinha de onde se vem do poço de Beer-Lahai-Roi, porque habitava na terra do sul. Isaque saíra a orar no campo, à tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaque, e desceu do camelo, e disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe, né? Então a gente vê como foi essa história, né, da busca da esposa de Isaque, né, trazendo-se Rebeca, né, para que eles casassem. É interessante que a história de Isaque fala muito sobre esse encontro de Isaque com Rebeca. Mas de toda a história, né, para os românticos, como eu disse, fica aí como foi a história, né, que aqueles que até acreditam nessa predestinação, né, fica aí essa história de Rebeca e Isaque, para que você possa, assim, né, avaliar através do que você acha sobre essa história. Mas o que eu gosto muito de ler, né, nessa história, é uma observação que eu gosto muito de fazer sempre, é quando fala que Isaque saíra a orar no campo à tarde, né? Então a gente vê que, por exemplo, Isaque é uma história que não tem, a história de Isaque, na verdade, não nos mostra tanto detalhes, mas a gente vê que Isaque era um homem de oração, né? Então a gente vê assim que um homem que saía nos fins da tarde para ir ao monte orar, né? A gente consegue, assim, mesmo que não tenha descrito, mas a gente consegue visualizar um homem de fidelidade, né? E um homem que era temente a Deus e um homem que era obediente. A gente enxerga Isaque como se fosse um filho que não deu trabalho para os seus pais, mesmo que a Bíblia não deixe descrito se ele foi um maravilhoso filho ou não foi. Mas dá-se a entender isso, né? Quando a gente vê que esse homem estava lá, solteiro, a mãe já tinha falecido, e mesmo assim ele continuava lá a buscar o Senhor nosso Deus, né? Então, assim, é uma parte muito linda da história de Isaque que eu sempre gosto de frisar, que é essa. Quando vê que esse homem, ele saía, né, para o campo para fazer orações ao Senhor nosso Deus. Nesse mesmo livro de Gênesis, nós vamos para o capítulo 25. Gênesis, capítulo 25. E nós vamos fazer a leitura do versículo 19 ao 26, que nos diz assim. Gênesis 25, 19 ao 26. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo, e por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Então a gente leu até o versículo 27. A gente vê que Isaque também teve, né, por mais que a mulher de Isaque fosse uma mulher, né, que a gente vê que através da oração do servo de Abraão, através da oração do servo de Abraão, foi uma mulher, né, permitida por Deus, predestinada realmente para ter esse encontro, esse casamento
com Isaac, mas a gente vê que ela também era uma mulher estéril, né? E mais uma vez a gente vê como era o coração de Isaac. Isaac, quando ele viu que a mulher dele não gerava, ele foi um homem de... Ele continuou, na verdade, sendo um homem de oração, né? E começou a suplicar a Deus, né? A orar insistentemente, assim a Bíblia nos relata, começou a orar insistentemente para Deus, para que Deus pudesse abrir a madre de sua esposa, né? Da esposa de Isaac, que era Rebeca. Então a gente vê realmente, né? Mais uma vez a palavra de Deus confirmando que este homem era um homem de oração, né? Se a gente pode levar a palavra fé, que Abraão era um homem de fé, né? Porque ele acreditava muito no Senhor nosso Deus. Isaac vem nos ensinar a sermos servos de oração, né? A gente crê através do exemplo de Abraão, e por isso a gente insistentemente ora ao Senhor nosso Deus, né? Sobre tudo aquilo que pode estar nos trazendo angústia e sobre tudo aquilo que a gente, né, gostaria que acontecesse em nossas vidas, que a gente vê como uma bênção, por exemplo, para quem tem uma mulher estéril, né? E começar a orar realmente para que o Senhor possa estar abrindo portas, abrindo a madre, né? Abrindo o que você está necessitando no momento, né? De acordo com a vontade do Senhor nosso Deus, certo? Então, fica aí essa informação também, né, de sermos servos de oração, assim como Isaac nos ensina, né, já que Deus ele se declara Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E para continuar, né, a leitura dessa história do livro da história sobre Isaac, nós vamos para o capítulo 26 desse mesmo livro de Gênesis. Deixa eu ver rapidinho. Gênesis 26. Gênesis, capítulo 26. E nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 6 de início, que nos diz assim. Lembrando que a gente faz utilização da versão online da Bíblia Almeida Corrigida Fiel em todos os estudos bíblicos, certo? Só tiveram alguns momentos que eu não consegui utilizar e eu fiz utilização da Bíblia Física. Gênesis capítulo 26, fazer a leitura inicial do versículo 1 ao 6, que nos diz assim. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar, né? Então, assim como Deus ele solicitou a obediência de Abraão e Abraão confiou e continuou sendo obediente ao Senhor nosso Deus, assim a gente também vê o exemplo na história de Isaque, né? E nesse mesmo capítulo, Gênesis capítulo 26, vamos fazer a leitura do versículo 24 ao 25, que nos diz assim. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Né? Então, as leituras que a gente tem bíblicas sobre a história de Isaque, elas vão até aqui. Né? Então, a gente vê que a história de Isaque, ela se reflete muito nessa busca, né, da esposa de Isaque, porque a gente sabe que o casamento é uma instituição do Senhor, né? E Deus ele não une apenas vidas, mas principalmente propósitos, né? Então é por isso que o servo de Abraão ora a Deus trazendo a resposta sobre qual esposa que ele deveria de chamar, né? Convidar para ser esposa de Isaque. E a gente vê que Deus ele confirma isso no momento que ele traz Rebeca, né, naquele poço onde o servo de Abraão estava aguardando, porque Deus ele queria realmente fazer uma união de propósitos, né, para a história que o Senhor estava começando a escrever para o povo lá, que ele tem como a sua descendência, né, como o povo seu, na verdade, através da descendência, que é o povo de Israel, certo? Então a gente vê que o tempo todo Deus ele veio cuidando dos seus servos, protegendo, mas a gente também vê os exemplos desses servos, né, que por mais que a vida não fosse perfeita, como mostra os dois homens, Abraão e Isaque, tiveram esposas estéreis, tiveram que fazer orações para o Senhor, né,
como Isaac deixa de exemplo, uma oração insistente para que o Senhor abrisse a madre de sua esposa, né? Então a gente vê tamanho obediência e tamanho entrega de fé realmente desses homens, certo? Então a história de Isaac fica por aqui hoje, a gente deixa o estudo gravado, fica até aqui, e o próximo estudo vai ser falando um pouquinho sobre a história de Jacó. Então, um forte abraço e até o próximo.